Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 2/10, aula de literatura, modernismo, fase 1. Então, para iniciarmos a fase 1 do modernismo, vamos lembrar um pouquinho de como nós chegamos até aqui. O modernismo ele teve início para a gente em 1922, com a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi aquele evento que nós estudamos nas últimas aulas, em que buscou-se divulgar as ideias de uma arte que estava voltado para valorizar, para representar o Brasil, dando ênfase, assim, aos costumes, à cultura popular. Ou seja, o foco era no povo em geral. O modernismo tentou desconstruir a ideia de que a arte precisava ser importada, de que a arte precisava ter um padrão, e de que a arte precisava também ter um alto nível social, ou seja, demonstrar um nível social. O modernismo veio para acabar com todos esses rótulos, mostrando, divulgando aquelas ideias lá das vanguardas europeias de que tudo é arte, que nós respiramos arte o tempo todo. Portanto, as coisas mais simples possuem arte, as coisas mais simples devem ser valorizadas como arte. A partir disso aí, a Semana de Arte Moderna aconteceu e acabou sendo considerada um fiasco, vamos dizer assim. Foi um evento em que nós tivemos muitas desordens com relação à aceitação do público, com relação à participação da elite, que não aceitou o momento. Entretanto, nós podemos dizer que, apesar do tiro, vamos dizer assim, ter dado errado, a gente pode afirmar ainda que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Se a elite pensava que iria pôr fim ao desenvolvimento do modernismo, bagunçando a Semana de Arte Moderna, a sementinha ficou plantada ali. E a partir daquilo que aconteceu naquela semana, os escritores, os poetas, os artistas resolveram se unir e, a partir dali, vamos dizer assim, vivenciar o modernismo, lutar para que o modernismo sobrevivesse, ou melhor, vivesse a partir dali. Então, essa primeira fase ela tem início em 22, que é exatamente a Semana de Arte Moderna. Então, eu poderia dizer que os primeiros textos já apresentados ali na Semana de Arte Moderna já marcam para a gente a primeira fase modernista, que vai de 22 a 30. Só por uma questão de curiosidade, a primeira fase ela vai de 22 a 30, exatamente 8 anos, porque é uma fase de preparação, tanto que ela é chamada de fase heróica, porque apesar de todas as dificuldades, os escritores mantiveram-se firmes no propósito de difundir o modernismo. A segunda fase ela vai de 30 a 45. Aí a gente pode pensar, nossa, a primeira fase só durou 8 anos, a segunda durou 15. Por que essa diferença? Porque a segunda fase ela já foi uma fase de maturação. O modernismo ele já estava firmado, já estava difundido dentro do território brasileiro. Percebeu-se que naquele momento era interessante, era importante, e o Brasil respirava modernismo. Então, a primeira fase dura 8 anos, a segunda dura 15, que vai de 30 a 45, e a terceira fase dura mais 15 anos, que vai de 45 até 60. De 1960 em diante, nós vamos estudar as chamadas tendências contemporâneas, que vão culminar no que nós estamos estudando nos dias de hoje, vamos dizer assim, na produção literária que nós vemos, convivemos, lemos, presenciamos no dia de hoje. Então, essa primeira fase é uma fase importante porque nós temos aqui vamos dizer assim, a autoafirmação dos escritores que defendiam o modernismo. Eles se autoafirmam como escritores modernos, como escritores que trazem uma proposta diferente da literatura já vista anteriormente. Lembrar que antes do modernismo ainda vigoravam os padrões do parnasianismo e do simbolismo.
ou seja, uma arte presa aos padrões, uma arte que representava o estereótipo do escritor, que era assim no simbolismo. Aquele escritor sofrido, depressivo, né, cheio de problemas pessoais, de problemas sociais, e isso tudo refletia na sua arte. Então, o modernismo ele vem exatamente para pôr um fim nisso aí e mostrar que a arte ela precisa ser produzida para abranger toda a sociedade. Ela precisa refletir a ideia do país. Vamos dizer assim, a literatura precisa ter a cara do seu país. Então, a nossa arte precisa ser tipicamente brasileira. E quando eu falo de arte, eu estou falando de literatura, de produções artísticas nas mais variadas formas. Vamos lembrar que entre a Semana de Arte Moderna e o desenvolvimento de toda essa primeira fase, nós tivemos aquelas revistas que se desenvolveram logo após a Semana de Arte, que foram as revistas com o objetivo de desenvolver, de trazer aí a ideia da Semana de Arte Moderna. A revista Claxon, a revista Antropofágica. E, a partir disso, 3 correntes literárias que irão vigorar, né, que são Movimento Pau-Brasil, Movimento Verde-Amarelo e Movimento Antropofágico. Todas as 3 voltadas exatamente para a ideia de valorizar o Brasil. Movimento Pau-Brasil era um movimento primitivista que buscava um retorno às nossas origens. Então, valoriza ali o contato do nativo com os portugueses, quando aqui chegaram. Há toda uma preocupação de mostrar as belezas do Brasil lá no começo, no descobrimento, de enfatizar a força do nativo. Então, há essa preocupação de retomar o passado, as nossas origens, a nossa formação, né, civil, vamos dizer assim. Depois nós temos o movimento verde-amarelo, que era um movimento voltado para a questão ufanista, exatamente a questão de valorização das nossas belezas, das nossas riquezas. Então, pelo próprio nome, né, verde e amarelo, valorizando aí as cores da nossa bandeira. E, por fim, o movimento antropofágico, que é para a gente o movimento mais importante. Por que eu estou falando que é o movimento mais importante? Porque o movimento antropofágico ele vai vigorar na primeira fase, ele vai influenciar a segunda fase, e em 1968, quando acontecer aqui no Brasil o movimento tropicalista, nós vamos observar como que o movimento antropofágico ainda estava vigente, como que a ideia da antropofagia vai permitir, vai favorecer o desenvolvimento do tropicalismo. Observem que o antropofagismo surge em 22. Em 68, quando acontece o tropicalismo, nós temos toda uma presença desse movimento antropofágico. Qual era o objetivo? O que era a antropofagia? O que era o movimento antropofágico? Era a ideia de devorar o outro para, a partir daí, produzir o nosso, vamos dizer assim. Produzir a nossa essência. Mas esse outro, ele é uma metáfora da cultura, né, estrangeira. Então, o que nós vemos como antropofagismo, o movimento antropofágico, trabalha com a ideia de devorar a cultura estrangeira, degluti-la, né, mastigá-la, até chegar a um ponto que a gente possa tirar dali algo que possa ser aplicado, que possa ser utilizado ou adaptado à nossa cultura. Nossa, é difícil você pensar em algo assim, mas vamos pensar que o movimento psicodélico, que era o uso das guitarras eletrônicas, que já estava em alta nos Estados Unidos, estou falando lá em 68, tá, pessoal? Ele vai influenciar, aqui no Brasil, o surgimento do movimento tropicalista. Então, só para vocês terem uma ideia do que foi isso. Fernando Pessoa, lá em Portugal. Fernando Pessoa foi um escritor, né, que nessa primeira fase do modernismo aqui no Brasil, ele já estava em alta lá em Portugal. Foi um escritor que produziu com diversos nomes, né? Ele tem seus heterônimos, e ele influenciou diretamente a nossa produção aqui, no sentido de mostrar que cada escritor consegue tirar de dentro de si não só uma característica, não só uma tendência, mas várias características, várias expressões, várias representações, como se o ser humano fosse fragmentado e ele pudesse representar como um todo aquilo que ele está vendo, aquilo que está ao seu redor.
Então, as influências que nós temos estrangeiras vão representar para a gente exatamente esse antropofagismo, esse movimento antropofágico. Ok, pessoal, até aqui? Certo? Dá um ok para mim. Beleza. Isso foi só para explicar o título aqui e esse momento, tá? Da primeira fase. Então, vamos lá para as características que marcam para a gente esse começo aqui. Essa primeira fase, que é a chamada fase heróica, ela apresenta todo o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Então, vamos lembrar aqui. O desejo de liberdade está pautado na ideia de criticar o parnasianismo. Então, é a liberdade de expressão, é a liberdade de produção, é a liberdade de escrita. Há essa preocupação em se desvincular do padrão. Ruptura, romper com esse padrão, com essa ideia de que a arte precisa ser bonita, que a arte precisa ser bela, que a arte, precisa representar os interesses sociais da elite. E essa destruição do passado diz respeito ao fato de que, até então, no Brasil, tudo que havia acontecido era uma literatura importada. Aconteceu em Portugal, veio para o Brasil. Assim foi com o barroco, com o arcadismo, com o romantismo. Então, nós não tivemos ainda uma arte com a cara do Brasil. E essa ideia de destruir o passado é exatamente isso aí, mostrar que nós somos um país independente culturalmente, que a nossa cultura é rica, que as nossas produções podem e devem representar a nossa história, a nossa identidade brasileira. E esse processo de identidade brasileira, que está sendo colocado, vamos dizer assim, no auge, né, num patamar elevado aqui, é algo que já vem sendo buscado pelos escritores aqui no Brasil desde quando? 1936, com o romantismo brasileiro. Quando havia a preocupação, né, o começo ali dessa ideia de identidade brasileira. E nós vamos ter como representantes aqui Oswald, Mário e Manuel Bandeira, que são os 3 idealizadores da Semana de Arte. Lembrar que Oswald de Andrade, é o nosso ícone, né, o nosso personagem, vamos dizer assim, né, é o nosso escritor que se torna o personagem ícone da Semana de Arte Moderna. E, junto com Mário e Manuel Bandeira, eles vão representar essa primeira fase, com relação às produções poéticas, com relação às produções de alguns romances, né, como Oswald de Andrade, que vai publicar Memórias Sentimentais, de João Miramar. E Alcântara Machado é um escritor que vai aparecer lá no finalzinho dessa primeira fase, porque ele vai trazer a ideia do conto moderno. Até então, os contos que nós conhecíamos eram os contos de Machado de Assis, eram os contos do pré-modernismo, que possuíam toda uma característica voltada ali para a valorização da linguagem, para a valorização dos costumes da época. Não havia esse foco nas questões banais, no povo, né? Então, Alcântara Machado, ele traz um livro chamado Brás Bexiga e Barra Funda, que é uma obra que retrata exatamente a formação das camadas populares no Rio de Janeiro. Então, ele descreve as crianças correndo no meio da rua, os bondes passando, os meninos brincando de carrinho, os meninos soltando pipas. Há toda uma preocupação em retratar o cotidiano. Então, lembrar aí que quando nós começamos o modernismo, a gente vai começar a focar na ideia do dia a dia, do simples, do comum, do cotidiano, do que está mais próximo da gente. Por que essa ideia de proximidade é um elemento importante? Quando nós lemos um conto de Machado de Assis, por exemplo, representando o realismo, a gente observa ali que alguns textos, alguns momentos, algumas imagens descritas fogem um pouquinho da nossa realidade. Por quê? Porque o foco é exatamente a sociedade elitizada. Há uma preocupação em ostentar, há uma preocupação em destacar, a preocupação com esse poder social, com essa busca para chegar a um patamar social. Com essas produções do modernismo, vocês vão observar que alguns escritores se apropriam, por exemplo, um bonde passando, opa, vou produzir um poema. Uma criança chutando bola, opa, vou produzir um poema. Não são contos complexos, não são poemas complexos. São poemas, né, e textos no geral, vamos dizer assim, que representam as coisas mais simples. A lua subindo ao céu.
o sol se pondo no fim do dia, né? Um casal de namorados sentado numa pracinha. Tudo é motivo, é motim para a produção de um poema, para a produção de um texto. Então, o modernismo ele se torna algo mais simples, algo mais próximo da gente. Eu diria que é um pouco mais fácil da gente compreender, porque geralmente você pega uma única palavrinha. Por exemplo, Manuel Bandeira tem um texto chamado Trem de Ferro. O título do poema é Trem de Ferro. Então, você já partiu do princípio que ele vai descrever o quê? Tudo aquilo que o trem de ferro pode representar na vida dele. Então, a gente se apropria de uma palavrinha e, a partir daí, você faz a análise do texto. Oswald de Andrade, quando ele produz Memórias Sentimentais de João Miramar, ele coloca o personagem como alguém que vai coletando as coisas do dia a dia, um pedacinho de papel, uma bala, um recorte de jornal, uma fotografia, um acontecimento que ele presenciou, um acontecimento que ele leu no jornal. Tudo aquilo que, para a gente, pode ser considerado assim simples, acontece no dia a dia, está do meu lado, eu vejo o tempo todo, torna-se arte dentro do modernismo, torna-se recurso para a produção literária no modernismo. Certo, pessoal? Ok? Está muito rápido? Ou está dando para acompanhar? Certinho? Ok, então. Se eu falar muito rápido, vocês pedem para ir mais devagar aí, hein? Beleza, Alan. Então, continuando. Opa! Então, essa primeira fase, ela é uma fase predominantemente poética. Ué, mas você não disse que nós temos o livro Memórias Sentimentais de João Miramar? Sim, mas é um texto, é um romance escrito ali em forma de versos. Ué, você não comentou aqui sobre Alcântara Machado, que produziu os contos? E eu comentei com vocês que ele chegou lá no finalzinho do modernismo, da primeira fase, né? Então, o que vai predominar exatamente nesse primeiro momento é a poesia. A gente até encontra alguns textos em prosa, mas a ênfase é na poesia. Encontramos como grandes marcas aqui essa negação do passado, o cotidiano, o nacionalismo, que é a ideia do ufanismo, e essa total liberdade linguística. Basicamente, através da incorporação da linguagem coloquial e desse anarquismo, essa ideia de impor, vamos dizer assim, uma total liberdade de fugir de todo o padrão, de tudo aquilo que até então foi estigmatizado, foi marcado, foi definido como certo, como arte. Então, nós temos aqui esse rompimento, né, essa busca do moderno, do original. Observem aqui o caráter destruidor. Em que sentido você está colocando destruidor? No sentido de pôr fim ao tradicional, ao padrão. A busca pelo polêmico, Oswald de Andrade, ele é bem polêmico. Em que sentido? Ele mostra, ele comprova que as coisas simples podem ser artes. Ele tenta mostrar para a elite que a visão que a elite tem de que a arte deve ser importada, de que a arte lá de fora precisa ser trazida aqui para dentro, é isso que ele tenta polemizar, que ele tenta demonstrar. Essa busca aí por uma linguagem brasileira, a valorização do coloquial, a valorização das marcas de linguagem, os textos tornam-se muito mais diálogos, conversas, brincadeiras. É normal vocês estarem lendo um poema e, de repente, se declararem no meio do poema com uma cantiga folclórica, com uma música de criança, como Ciranda Cirandinha, Atirei o Pau no Gato, no meio do poema do escritor. Ou, de repente, você está lendo um poema e, de repente, ele começa a contar sobre uma lenda brasileira, inserindo dentro do seu poema essa preocupação aí com a cultura, com o popular, com o folclórico. Então, nós teremos ali essa busca, né, por uma língua brasileira, e quando a gente fala de língua, não é só a questão linguística, mas uma língua literária, vamos dizer assim, uma representação dentro das produções literárias do que é exatamente o nosso Brasil. Vários escritores vão enfatizar os territórios, né, vamos dizer assim, norte, nordeste, sul, exatamente por essa questão da riqueza cultural. As lendas do norte são retratadas. Raul Bopp é um escritor que a maioria das suas obras possuem esse retrato, esse reflexo da cultura do norte, da reprodução das lendas do norte. Então, nós temos escritores preocupados, né,
escritores que estão inseridos nesse processo aí de trazer, de resgatar as questões culturais. Nós temos uma produção voltada para o uso de paródias, de humor. Como isso surge, como isso aparece? O humor no sentido de criticar, de debochar, de ironizar. E as paródias, porque Oswald de Andrade é o escritor que mais vai fazer uso desses recursos. Ele pega os poemas lá do começo, né? Alguns poemas da época do Descobrimento, alguns poemas do parnasianismo, e ele busca parodiar, como uma forma de criticar, de debochar, de ironizar. Nós temos, por exemplo, um poema dele em que ele pega um trecho da Carta de Caminha. Lembrar que a Carta de Caminha foi escrita lá em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, considerado para a gente o primeiro texto literário. E Oswald de Andrade pega um trechinho da Carta de Caminha e ele faz uma paródia substituindo as índias, que os portugueses descrevem como bonitas, belas ali, por prostitutas que viviam na estação de metrô em São Paulo. Então ele faz um deboche, uma ironia, um humor, mostrando que tudo aquilo que os portugueses sentiram, né, aquela atração quando viram as índias, é exatamente anos depois, né, séculos depois, o que os paulistanos sentem quando veem as prostitutas na estação de metrô em São Paulo. Então, Oswald vai ser aquele escritor conhecido por sua irreverência, por seu humor, por seu deboche. Há uma total valorização do índio, agora brasileiramente, verdadeiramente brasileiro, tipicamente brasileiro, nacional. Então, aquele índio que representa mesmo os nossos costumes, que está envolvido no nosso processo de formação social. E nós vamos ter aqui duas vertentes desse nacionalismo. Nós temos um nacionalismo crítico, liderado por Oswald de Andrade, e um nacionalismo ufanista, liderado por Plínio Salgado. Mesmo que há uma preocupação nacional no geral, lembrar que nós vamos ter duas vertentes ao se discutir, ao se propor a ideia do nacionalismo. Oswald de Andrade, com o movimento Pau-Brasil, portanto, esse lado crítico, humorista, e Plínio Salgado com o movimento verde e amarelo, demonstrando essa questão ufanista. Então, enquanto Oswald utiliza do deboche, Plínio Salgado utiliza da paixão pela terra, do amor à terra. Canção do Exílio, que todo mundo conhece de trás para frente, de Có e Salteado, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, será um dos poemas mais relembrados aqui. Será um dos poemas mais parodiados nessa época. Há toda uma preocupação de resgatar essa valorização da terra. Então, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Observar que em 1936 já havia essa preocupação ufanista em retratar as belezas do Brasil. Então, é isso que eles vão procurar fazer dentro desse nacionalismo que surge aqui. Certinho, pessoal? Nosso primeiro representante é Mário de Andrade. E aí vamos falar um pouquinho do escritor. Ele foi um escritor apaixonado pela cidade de São Paulo, por São Paulo, pelo desenvolvimento da urbe paulistana. É normal, é comum a gente ler os poemas e observar como que ele diz: amo São Paulo, amo-te cidade, tenho profundo apreço por ti. Ele é um poeta que busca demonstrar como que o desenvolvimento de São Paulo o atingiu diretamente. Ele é um escritor irreverente, criativo, busca romper com as estruturas até então tidas como modelo, né? Busca essa liberdade, resgata a linguagem cotidiana, o popular, o folclórico. Lembrar que o seu primeiro texto, né, que é considerado para a gente o estopim, vamos dizer assim, das produções literárias, é a obra Pauliceia Desvairada, que eu já comentei com vocês, que é uma obra que descreve a urbe paulistana, o desenvolvimento da cidade de São Paulo. É para a gente essa primeira obra modernista, a primeira produção modernista. E a gente poderia dizer que ela abre caminho para a valorização da cidade de São Paulo, que a gente vai encontrar em Mário de Andrade e em alguns outros escritores menores, mas que possuem toda essa preocupação em valorizar o desenvolvimento de Só para a gente ter uma ideia,
o prefácio do livro já traz bem para a gente a preocupação do escritor. Ele começa o livro dizendo assim, está fundado o desvairismo. Retomando que o nome da obra é Pauliceia Desvairada. É como se a gente dissesse a loucura paulistana, né? São Paulo, a ideia de Pauliceia, ou seja, a urbe de São Paulo, a população de São Paulo, a cidade de São Paulo, em total desvario, em total loucura. E ele começa no seu prefácio, dizendo, está fundado o desvairismo. O que seria esse desvairismo? Na mente da elite, o desvairismo é exatamente o modernismo. É exatamente essa produção artística que foge do padrão. Este prefácio, apesar de interessante, é inútil. Ele já sabe que ele não será bem aceito, que suas produções não serão bem vistas, porque ele defende a ideia de liberdade. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que antes de ler já não aceitou. Observe que ele é bem claro. Para quem gosta de mim, dos meus textos, para quem aceita a ideia que eu defendo, ótimo. Então, são ambos preocupantes, a necessidade ali de você me entender e de eu valorizar o leitor, o ouvinte, o espectador. Agora, para quem já rejeita o meu trabalho, eu não vou nem perder tempo. E resumindo, ele deixa bem claro aqui para a gente que ele não faz questão nenhuma de que gostem da obra dele. Para quem me rejeita, trabalho perdido é explicar o que antes de ler já não aceitou. Ou seja, eu não vou nem me preocupar com você. Se você já não gosta do que ouve, imagine se você vai perder tempo lendo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Total liberdade, Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão desse prefácio interessantíssimo. Resumindo, ele é bem debochado nesse prefácio, porque ele deixa bem claro para a gente, enquanto leitor, você está iniciando a obra dele, você lê esse prefácio, é como se ele dissesse, se você gosta das ideias modernistas, ótimo, leia essa obra pensando que tem muita coisa doida escrita aqui dentro. Tem muita coisa que foi divagação minha, tem muita coisa que nem eu sei porque eu coloquei. Mas vai lendo aí. A razão pela qual eu escrevi é exatamente mostrar que meu inconsciente está gritando, está trabalhando. Agora, se você não gosta de modernismo, se você não gosta dessas ideias novas, nem perca tempo. É exatamente isso que ele está demonstrando aqui. Não perca nem seu tempo lendo se você não compartilha das mesmas ideias que nós, escritores modernos. Então, esse ar de deboche presente no prefácio, ele se estende por todo o livro. Todo o livro demonstra, por meio das poesias, essa preocupação dele em dizer, eu escrevi, eu produzi, problema seu se você não gosta, eu não estou nem aí. O que eu quero é colocar a minha mente para trabalhar, as minhas ideias no papel. E vale destacar ainda que Mário de Andrade ele produz duas grandes obras que se tornam ícones dentro do estudo da literatura moderna. Primeiro, Pauliceia Desvairada, que é para a gente essa obra que nós estamos comentando, que é a obra que dá o início para a gente aí do modernismo. E logo depois ele escreve uma outra obra conhecida como Macunaíma. Macunaíma é uma obra que chama muito a atenção, é uma obra que se destaca na literatura. Estão me vendo aqui? Ok? Estão me vendo? Sim, Alan, estão me vendo? Ok. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a representação da obra Macunaíma. Tá dando para ver a imagem, mais ou menos? Toda essa preocupação em retratar o verde, em retratar o Brasil, em retratar as belezas do Brasil. E observe que nós temos Macunaíma, o nome bem em destaque, porque esse é o nome do índio que é representado aqui. Lembram da obra Iracema, de José de Alencar? Era descrito assim, Iracema, aquele nome imenso. E lá dentro a gente ia lendo, a obra começava assim, além, muito além daquelas terras, nasceu Iracema. Então a obra toda estava voltada para convergir, para explicar quem era Iracema, que era para a gente uma heroína indígena. Aqui em Macunaíma, o deboche do escritor se faz presente já na capa, vamos dizer assim, no título, porque ele coloca Macunaíma,
o herói sem nenhum caráter. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, ó, o herói sem nenhum caráter. Caramba, o que é isso? Quando a gente fala de herói, qual a ideia que nós temos de herói? Poxa, ele é herói porque ele faz alguma coisa que se destaca, porque ele produz alguma coisa, né? Porque ele é valente, bravo. Mas aqui em Macunaíma, não. O herói, que é o personagem principal, ele na verdade é um anti-herói. Ele é um índio preguiçoso, ele é um índio que não sabe conviver em sociedade, ele é um índio medroso, que não apresenta característica nenhuma dos heróis que nós estamos acostumados. Que nós estamos acostumados a ler e a ver, né? E aí a gente pensa, poxa, por que então que Mário de Andrade quis enfatizar esse personagem? Porque ele quis trabalhar com a ideia de que as pessoas simples, elas possuem alguma coisa para nos passar. Não são heróis apenas aqueles que são bravos, fortes, destemidos. É aquela ideia de que cada um tem o seu heroísmo. Cada um tem o seu momento heróico, vamos dizer assim. E Macunaíma é a representação da preguiça em forma de pessoa, do medo, né, personificado aqui nesse personagem, mas quando ele precisa, né, não vou dar spoiler da obra não, tá? Quando ele precisa mostrar sua bravura, ele vai atrás, ele vai à luta. E aí ele tem toda essa transformação aí do personagem que mesmo não tendo nenhum caráter, torna-se para a gente um personagem emblemático. Alguém que precisa modificar o seu caráter, precisa modificar o seu modo de ver a vida devido às circunstâncias do dia a dia. Ou seja, precisamos também lançar um olhar para essas pessoas mais simples, para essas pessoas que às vezes passam despercebidas. E o livro, né, ele é conhecido como uma rapsódia. O que é uma obra rapsódia? Guardam um nome porque esses vestibulares de faculdades particulares, né, adoram esses nomezinhos aí. O que é uma rapsódia? A rapsódia é uma composição que mistura elementos musicais com elementos do folclore e da cultura popular. Como assim? Você está lendo Macunaíma e, de repente, o narrador está contando alguma coisa e começa a dizer, é verdade, quando atirei o pau no gato, né? E ele vai contando a história da musiquinha. Ele está contando, de repente ele fala, quando eu presenciei a lenda do boto cor-de-rosa, e aí ele vai narrando a lenda. Então, o que nós temos ali? Uma composição que mistura elementos musicais o tempo todo, musiquinhas com elementos folclóricos. Então, a obra é riquíssima com relação a essa questão cultural. Conta a história do índio que de preto vira branco, essa aí é a história lá da obra, e a história de Macunaíma, que significa um grande mal. Observem que é um herói sem caráter, é um índio preguiçoso, cujo nome, Macunaíma, nada tem de herói. O nome mesmo já representa o mal. Então, o autor busca retratar nessa questão indígena, vamos dizer assim, nesse personagem indígena, que é um retorno às nossas raízes, essa representação do popular, do comum, do cotidiano. Observem aqui o trechinho inicial da obra. E aí, só para a gente lembrar, quando eu comentei de Iracema, de José de Alencar, Iracema começa, né, enfatizando a grandeza, a beleza, a força de Iracema, né? Muito além daquelas serras, nasceu Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e ele vai descrevendo, né? Quando a gente lê Iracema, parece assim, uma melodia, né? Era bela, lindíssima. Você vai lendo e você vai imaginando a beleza de Iracema. E Macunaíma começa assim, ó, no fundo do Mato Virgem, observem que não é além das serras, é no fundo do Mato Virgem, nasceu Iracema, herói de nossa gente. Era preto, retinto como... Era preto, retinto como o medo da noite. Observem que ele era negro, então é um índio negro, como o medo da noite. Ou seja, ele já trazia a ideia ali de ser alguém que iria amedrontar. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapamunhas pariu uma criança feia. Gente, olha só o nascimento de Macunaíma como que foi. Preto retinto, filho do medo da noite.
E era tão feio que todo o ambiente, todo o cenário favoreceu. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, parece que até o rio parou de correr, que a Índia, né, a mãe, pariu uma criança feia. Essa criança é que se chamara Macunaíma. Então, nada tem de heróico no nascimento, nada tem de espetacular. De primeiro, não, já na meninice fez coisas de sarapantar. Observem o uso, né, das linguagens, dos recursos coloquiais, das linguagens que representam o nosso cotidiano, de palavras populares, né? Fez coisas de sarapantar, né, de espantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Imagine uma criança que até os 6 anos não falava nada. Se o incitavam a falar, ele apenas exclamava: ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Então, ele sabia falar, só não queria perder, né, força, tempo, né? Queria evitar a fadiga, vamos dizer assim. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente o dos manos que tinha. Então, enquanto todo mundo trabalhava, ele ficava ali só observando. Manape, já velhinho, e Jiguê na força de homem. Então, ele foi um dos filhos, né, da Índia ali, que veio bem depois, tanto que os irmãos já trabalhavam, já eram mais velhos. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva, né, aquelas formigas grandonas. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. Lembram dessa expressão? Quando o bebê está começando a andar, que a mãe coloca em pé e fala: vem, vão dandar. Né? A história de fazer o bebê, impulsionar o bebê a andar, a dar os primeiros passos. Então, Macunaíma dandava. A ideia aí do folclórico, né, do popular. E ele só andava, só falava para dizer que estava com preguiça. Ele só andava quando tinha um propósito, no caso, ganhar algum dinheiro. E também ele espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. E aqui nós já temos vamos dizer assim, um aflorar da sexualidade em Macunaíma, que Mário de Andrade começa a destacar, a despertar, né? No Mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, ou seja, se alguma índia procurava Macunaíma com interesses sexuais, Macunaíma punha a mão nas graças dela e Cunhatã se afasta. Ou seja, se alguma índia procurava, ele já colocava a mão, né, no órgão sexual dela e já a espantava, dizendo: não quero, não estou afim. Observem que era um índio sem qualquer característica de herói, sem qualquer relação com a ideia de heroísmo que nós conhecemos, de ênfase, né? De preocupação em enfatizar a força do indígena. Macunaíma era assim, debochado, malandro, um garoto terrível, bem diferente da imagem que nós temos do herói, tanto que é considerado um anti-herói. Mexe com todo mundo porque era preguiçoso, não queria trabalhar. E apesar disso, a obra se torna para a gente um marco do modernismo. O marco do modernismo é exatamente por retratar essa história das pessoas mais simples e de retratar um herói que, na verdade, é um anti-herói. Só para a gente concluir aqui, então, um poeminha de Mário de Andrade, que é um poema valorizando aí a cidade de São Paulo. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Observem que ele está lendo, né? E de repente ele sente alguma coisa. Por isso que o poema é descobrimento. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro e de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Este homem é brasileiro que nem eu. Ou seja, ele está lá na cidade de São Paulo, lendo, produzindo, e de repente ele se dá conta de que lá no norte, homens estão fazendo o quê? A época da extração da borracha, né? Então ele retrata que há um brasileiro como ele, né, com a mesma nacionalidade, lá no norte, extraindo borracha. Observem que é um fato simples, né? Todo mundo sabia do que estava acontecendo, mas ele teve essa ideia de mostrar esse descobrimento que ele coloca aí. Vocês podem pensar, não tem nada de descobrimento aí, mas é a sensação de saber que
a outras pessoas brasileiras como eu, que neste momento não têm a mesma oportunidade que eu tenho, que não podem estar sonhando e produzindo, e lendo e escrevendo como eu posso. Ok, pessoal, até aqui? Deixa eu ver o que Alan colocou aqui. A ideia ali não é nem de desfazer, Alan, mas a ideia é de mostrar esses personagens mais reais. Porque a gente sabe que não são tão heróis quanto é retratado, né? São personagens mais próximos do nosso dia a dia. Ok, pessoal, até aqui? Dúvida, perguntas? Então, aguardem só um momentinho.